Oi, pessoal do terceiro ano. Eu sou a Cris, professora de língua portuguesa, e vou dar umas dicas bem rápidas para vocês, para como a gente trabalhar o nosso simulado. Vocês sabem que o nosso simulado ele tem foco no Enem, né? A gente procura traduzir as questões de uma forma simples, para que vocês, quando chegar o momento exato, saibam exatamente como lidar com isso. Um dos pontos mais importantes que eu saliento aqui é o processo de interpretação textual. A gente não pode esquecer que durante toda a nossa trajetória de ensino médio, a gente vem trabalhando com esse foco. Interpretar textos, ele exige muito do aluno. E a gente sabe que um dos primeiros passos que eu preciso ter é um conhecimento prévio, um bom vocabulário e saber lidar com as informações que são dadas por esse texto. Então, num primeiro momento, eu faço a leitura do texto na íntegra. Por favor, nunca pulem para o enunciado da questão e para as alternativas. Façam a leitura na íntegra desse texto. Feita a leitura, eu vou separar fatos e opiniões. Fatos é aquilo que o autor me diz que aconteceu. As opiniões, elas são sequentes. As opiniões, elas vão formando esse contexto. Eu só não posso deixar que as minhas próprias opiniões influenciem no momento de analisar a questão. As alternativas, elas são comprovadas pelas informações que o texto me deu e não pelas informações que eu coloco nas entrelinhas. Em segundo ponto, eu preciso perceber pistas textuais. O que é isso? É perceber que direção o autor quer me dar nesse texto. Aonde exatamente ele quer me levar. Porque ele tem sempre um objetivo no transcorrer do texto. Depois disso, eu pego a ideia central desse texto. A ideia central, a palavra-chave, o tópico, é onde exatamente é o foco de todas as informações contidas nesse devido texto. Eu preciso também separar no meu texto causas e consequências. O que gerou esse tema, quais as consequências que ele trouxe. Se ele estiver explícito no texto, perfeito. Mas muitas vezes as questões de interpretação elas podem fazer com que nós, a partir das informações contidas no texto, trabalhemos com causas e consequências também. Além disso, a gente precisa levantar a hipótese dessa leitura. Esses termos, pessoal, eles são essenciais. Levantar hipóteses significa o quê? Eu pegar essas informações que são dadas e aí automaticamente criar um raciocínio lógico a partir delas, mas com as informações que forem pertinentes no texto. Esse é o nosso ponto principal na parte interpretativa. Fora isso, a gente vai para a parte gramatical. O nosso conteúdo gramatical de terceiro ano é uma delícia, né? Ele é muito simples, ele trabalha com a análise sintática. A gente precisa primeiro lembrar, vou retomar com vocês rapidinho. Os nossos períodos, eles são divididos em períodos compostos por coordenação ou subordinação. No primeiro momento, o período composto por coordenação, ele tem as orações coordenadas. E as orações coordenadas são divididas em coordenadas assindéticas, que não tem conjunção, e coordenadas sindéticas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Lembrem, período composto por coordenação, orações independentes. Diferente do período composto por subordinação, que é aquele em que as orações elas têm uma dependência. Lembra daquele quadro que a gente fez em sala de aula? Ele vai se reproduzir aqui, ó. A gente precisa lembrar que no período composto por subordinação, as orações subordinadas são divididas da seguinte maneira. Oração principal, a que não tem conjunção. Oração subordinada substantiva, a que é introduzida por conjunção integrante. E dentro das orações subordinadas substantivas, a gente tem a seguinte classificação. Subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Aqui, a conjunção que e se, elas têm o objetivo de trazer uma função sintática do elemento que falta na oração principal. A oração subordinada adjetiva, ela já é introduzida por um pronome relativo, ou seja, esse pronome retoma um elemento da oração anterior.
E a classificação aqui é muito tranquila, porque as adjetivas são classificadas em explicativa ou restritiva. O que diferencia as duas? A explicativa, ela é virgulada, a restritiva não. E aí, por último, a gente tem as adverbiais. As adverbiais, elas são aquelas introduzidas pela conjunção adverbial, conjunção subordinativa. São 9, lembrem disso. Essas 9 são causal, consecutiva, comparativa, condicional, concessiva, conformativa, final, proporcional e temporal. E aqui foi muito legal porque no transcorrer das aulas a gente foi fazendo uma troca. Vocês conseguiam perceber exatamente que a classificação dessa oração aqui, ela era diretamente proporcional ao poder interpretativo de vocês. Vocês conseguiam perceber, pelo sentido da oração, o tipo de classificação da conjunção. E por último, eu quero salientar para vocês que vocês não esqueçam de questões sobre a função sintática do que. A gente trabalhou bastante sobre isso, é altamente importante para o nosso simulado daí específico, tá? Por quê? A função sintática do que, ela traduz se esse elemento, ele tem... Da função. Tá. E por último, a gente vai ver a função sintática do quê? A função sintática do quê? Ela é muito importante, né? A gente vinha lidando muito em sala de aula e é para perceber exatamente se, a partir da identificação do pronome relativo, porque a gente vai buscar a função sintática do que, a partir desse elemento como classificação de pronome relativo, ele exerce uma função na nova oração que eu vou criar. Então, eu primeiro identifico se há um pronome relativo, vejo a qual elemento da oração anterior ele se refere, construo uma nova oração e a partir dessa nova oração eu faço uma análise sintática. Dentro desse novo processo, eu vou identificar se esse elemento que o substitui, que substitui o que, ele exerce a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal ou agente da passiva. Esse é um processo muito simples, mas ele exige que a gente atinja cada uma das partes em absoluto. Se eu errar no momento da identificação do elemento ou ao construir na ordem direta a minha oração logo abaixo, eu acabo perdendo a classificação. Então, é o tipo de questão que a gente não pode perder de jeito nenhum. Ela retoma conteúdos do segundo e do terceiro ano. Pessoal, uma boa prova para vocês. Nossa prova será uma prova muito simples, porém, ela vai abordar todo o conteúdo que a gente teve até hoje. Tá? Um abraço, boa prova para todo mundo.